Olá, boas-vindas ao episódio 6 do estudo do livro A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos, de Marshall Rosenberg. Vamos para a segunda parte do livro, que se chama Aplicando a Comunicação Não Violenta. Eu sou a Camila Marques e estou anfitriando o estudo deste livro aqui no Clube da Empatia. Nos 5 episódios anteriores, conhecemos a primeira parte do livro, denominada O Processo da Linguagem da Paz. O que está vivo em nós? O que podemos fazer para tornar a vida mais maravilhosa? São as perguntas que Marshall Rosenberg usa para investigarmos os 4 passos da CNV: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. O capítulo 4, o qual iremos conhecer agora, começa com uma citação de Viktor Frankl. Abro aspas. A última das liberdades humanas é escolher a própria atitude. Fecho aspas. A comunicação não violenta vem nos conscientizar de que temos escolha. Ela vem nos lembrar da nossa autorresponsabilidade e nos mostra que podemos nos comunicar de maneira mais consciente. Ou seja, ao invés de nos comunicarmos com o discurso da obrigação, do tenho que, do tive que fazer, passamos a nos comunicar assumindo a responsabilidade por aquilo que precisamos e por aquilo que escolhemos fazer. Assim, caminhamos para o propósito da CNV, que é a criação de uma qualidade de conexão em que o ato de contribuir uns com os outros venha do coração, e não com base em obrigações e deveres, que facilmente pode nos levar a ter relações de culpa e vergonha. Então, o primeiro capítulo da segunda parte deste livro se chama Mudança Interior. Como a CNV pode contribuir para gerar mudanças em nós mesmos? Primeiro, Marshall nos ajuda a compreender que a linguagem da CNV é um modo de presentear. A linguagem dos sentimentos, necessidades e pedidos é como dar um presente aos outros, permitindo que enxerguem aquilo que está vivo em nós. Isto lhes dá a oportunidade de contribuir para o nosso bem-estar. O mesmo podemos fazer quando recebemos dos outros mensagens, mesmo que sejam mensagens em linguagem violenta. Podemos enxergar o presente que eles nos oferecem de modo trágico. Quais os sentimentos, necessidades e pedidos existentes por trás das palavras, que nos parecem ofensivas e violentas? Esta é uma mudança interior que tem o poder de tornar a vida mais leve, mais bela de ser vivida. Passamos a enxergar as profundezas, saímos das superfícies, vamos além, mergulhamos fundo naquilo que vive em nós e nos outros. Então, vamos compreender melhor tais mudanças que a CNV nos proporciona. É importante compreender que tais mudanças não devem ser motivadas por medo de punição, mas porque acreditamos que a vida será mais maravilhosa se adotarmos outros comportamentos. Compreendendo isto, vamos para a mudança em nós mesmos. Nos demais capítulos desta parte do livro, veremos mudanças em outros níveis, o interpessoal e o sistêmico. No âmbito intrapessoal, responda a si mesmo ou a si mesma. O que você pensa sobre si no momento em que faz algo de que não gostaria de ter feito? Marshall nos esclarece que a maneira que pensamos de nós mesmos quando fazemos algo que nos arrependemos de ter feito é a forma em que fomos educados. É provável que nos eduquemos da mesma forma que fomos educados quando fazíamos coisas que desagradavam as figuras de autoridade. Os nossos pais, os nossos professores, por exemplo. Infelizmente, a maioria de nós fomos educados através de julgamentos, palavras e ações que induzem a culpa, vergonha, medo e outros tipos de táticas coercitivas. Infelizmente,
quando agimos de modo em que nos arrependemos depois, nos autoeducamos também desta forma. Podemos dizer: o que há de errado comigo? Eu não deveria ter feito isso. Por que eu sou tão horrível? Marshall diz, abro aspas, acredito que boa parte do tempo nos sentimos deprimidos não porque estamos doentes ou porque há algo de errado conosco, mas porque nos ensinaram a nos educarmos com julgamentos moralistas, a nos culparmos. Fecho aspas. Não é possível apagar o passado de educação coercitiva que tivemos. Tal educação está enraizada em nós. Mas Marshall diz que podemos perceber a nós mesmos no momento em que estamos nos recriminando. Qual é o discurso interno dos nossos julgamentos? Após isto, como podemos olhar para as necessidades que dão origem aos nossos julgamentos? Quando substituímos o sou uma pessoa horrível por preciso de respeito, por isso me sinto triste quando grito com meu filho, sentimos uma dor doce, uma dor natural, que é diferente da carga anterior de culpa e de vergonha. Marshall chama este processo de luto. Sem o tempo para elaborar o luto, não há tempo para elaborar a cura. Luto é um processo que vivemos quando entramos em contato com os nossos sentimentos e necessidades desatendidas, em decorrência de nossas ações. O luto é diferente do pedido de desculpas. O pedido de desculpas faz parte da nossa linguagem violenta, que considera que existe uma pessoa errada, culpada, e por isso precisa se desculpar. Logo depois do processo de enlutar, Marshall nos encoraja ao processo de compreender quais necessidades estávamos em busca de atender quando agimos de maneira trágica. Ele diz: tudo o que fazemos está a serviço de nossas necessidades. Então, tudo o que fazemos é para satisfazer alguma necessidade. Todavia, algumas ações podem atender rapidamente alguma necessidade, mas pode desatender outra. Então, abro aspas, se aprendermos a nos conectar empaticamente com as necessidades que não foram atendidas e olharmos para a parte de nós que estava tentando satisfazer outras necessidades, ficaremos mais aptos a enxergar o que está vivo em nós e nos outros, e para fazer o que for necessário a fim de tornar a vida mais maravilhosa. Fecho aspas. Ainda com uma citação de Marshall, abro aspas, uma parte muito importante da CNV é reconhecer que fazemos escolhas a todo momento, que sempre escolhemos fazer o que fazemos e que nossas ações decorrem, invariavelmente, de uma escolha. E mais, todas as nossas escolhas visam atender a uma necessidade. É assim que a CNV funciona dentro de nós. Fecho aspas. A grande maioria das pessoas que consideramos mentalmente doentes são simplesmente bem educadas a pensar e a se comunicar de uma forma que lhe causa tristeza e desconforto psicológico. Então, Marshall fala sobre a importância de ensinar as pessoas a aprenderem com seus erros, com autorrespeito. Como podemos fazer as pazes com os nossos erros e com os nossos conflitos? Precisamos nos lembrar que não somos perfeitos, que o erro, os tombos e os arrependimentos são naturais. Por isso, ao termos consciência de nossas imperfeições, tiramos de nosso vocabulário a palavra deveria, sempre que somos menos que perfeitos. Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter sido mais sensível. Ou seja, deixamos de tratar a nós mesmos e a nós mesmas da forma que não gostávamos de ser tratados quando éramos crianças. Por fim,
Marshall nos esclarece que a CNV está em busca do que está vivo no momento presente. Isso implica em olhar para as dores passadas, mas com o olhar presente. O que ainda está vivo. Assim, podemos compreender como algumas violências que sofremos desde a nossa infância afetam os nossos comportamentos atuais. E também podemos nos libertar através do olhar do luto e da empatia. Neste episódio, compreendemos como a CNV pode proporcionar mudanças interiores. Eu me despeço de você com as palavras do ator William Jordan. Abro aspas. Fiquemos felizes pela dignidade de nosso privilégio de cometer erros. Felizes pela sabedoria que nos ajuda a reconhecê-los. Felizes pelo poder que nos permite direcionar a sua luz para iluminar vividamente o caminho de nosso futuro. Erros são dores que produzem sabedoria. Sem eles, não haveria crescimento individual, nem progresso, nem conquistas. Fecho aspas. Eu deixo você também com uma citação de Max Norden. Abro aspas. Você escolhe. Pode tornar-se um navegante do rio da vida ou permanecer nas suas margens, contemplando a passagem das águas que se dirigem ora tranquilas, ora tempestuosas, ao grande oceano do mundo. Um grande abraço para você e até mais.